Jesus das Santas Chagas, livrai-me de todos os temores. Jesus das Santas Chagas, Livrai-me de todos os temores. assim, filhos e filhas, nos reunimos neste santuário. A padroeira é Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, e também o centro da obra Evangelizar é Preciso, o santuário onde também incentivamos, rezamos a devoção de Jesus das Santas Chagas. Esta devoção que é bíblica, esta devoção que é do ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, de um Deus profundamente apaixonado pela humanidade. Hoje, no Experiência de Deus, nós rezávamos o Salmo 8, que dizia assim: o que é o ser humano para pensardes tanto nele? Fomos feitos logo abaixo de ti, Senhor. O que é o homem para que penses tanto nele? E portanto, se você olhar o Antigo Testamento todo, qual é a motivação? Deus tentando resgatar o homem decaído, a pessoa humana. Se você ler o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo, você vai perceber histórias um tanto estranhas. Eu digo, tem coisas ali estranhas, mas é Deus tentando se revelar, conversar, mostrar para o ser humano como ele pode seguir o plano da criação. E Deus se vale de certas coisas, até de uma prostituta, se vale de outros líderes que você se pergunta, como juízes, que se fala como Deus é capaz de se valer dos pequenos, o que o apóstolo falou, para confundir os fortes. Mas é tudo num único propósito: manifestar o seu amor. Deus, Ele não quer a perdição. O homem lhe virou as costas, Deus nunca. E quando os evangelhos dizem, chegou a plenitude dos tempos, num ato profundo de amor, Deus se encarnou. No maior gesto, para Deus tudo é possível, até se encarnar, tornar-se um de nós. E o que fez Jesus? Se você olha a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro resumiu muito bem: passou pela vida fazendo o bem. Está no discurso de São Pedro esta frase. E o que ele fez? Trazer a humanidade para Deus. É verdade que, como fruto desta missão, teve que brigar com alguns, desmascarar outros, enfrentar outros, falar certas verdades, mas amor é amor. Porque Jesus aceitou, se entregou? Ele não foi, a morte não foi-lhe roubada, ele entregou a vida para salvar a humanidade. E a história da igreja não pode ser diferente. É aí que eu quero chegar. A história da igreja, e o Papa Francisco tem lembrado muito isso, a continuidade da história da igreja não é para condenar, não é para excluir, não é para excomungar, não é para dizer a fulano, você não pode seguir.
Ao contrário, a história da igreja é de acolher. Tanto que o Papa está promovendo este grande sínodo de escuta dos fiéis. E saibam vocês que este sínodo, nós respondemos as perguntas. Não foi respondida por mim, não foi respondida pelas lideranças. Foram pegos 15 pessoas de pastoral, não pastoral, homens, mulheres, os mais variados possíveis, que participam, que não participam, de pessoas que não vão à igreja, para tentar mostrar, refletir e tentar fazer com que a igreja seja mais presente no mundo. É muito bonito isso. Para quê? Para responder o desejo de Jesus: salvar a todos. Quando a igreja faz esse caminho sinodal, e não estou falando daqui, falei, o santuário fez, todas as paróquias fizeram, o mundo inteiro fez. Escutar o que o povo católico e não católico espera da igreja. Gente, é muita coragem para fazer isso. E tem aparecido muitas coisas, elementos que eu, por exemplo, vendo algumas respostas, falo: como que nós vamos fazer? Porque nós temos o problema e não temos as respostas. Nem eu pessoalmente, e acredito que parte da igreja está pensando como chegar. Por que o senhor está falando isso, padre? Porque se nós estamos falando das santas chagas de Cristo, me diga que expressão maior do amor de Jesus do que dar a vida pelos seus. Ele mesmo disse: prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelos seus. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não produzirá. E onde que nós vemos esse ato escancarado, indiscutível do amor de Jesus? Quando ele se entregou à morte, e morte de cruz, por obediência. Somos criticados que às vezes nós olhamos, temos em nossas casas, e mais do que recomendo, que se tenha um crucifixo com Jesus, nunca a cruz sozinho. É como os santos nos ensinam. A hora que eu me deparo com a morte cruenta de Cristo que aconteceu, no altar não é mais cruento, não é mais doloroso, é sacrifício sem dor. Mas na cruz nos lembra um ato de amor. A gente é capaz de se perguntar: como esse homem me amou? Onde ele foi? Até onde ele foi para salvar a humanidade? Quando falamos das santas chagas de Jesus, nós somos chamados a olhar pelas chagas. E quando nós rezamos o terço das santas chagas, quando essa capelinha passa pelas casas, é impressionante, meus irmãos, porque primeiro, existe um ponto comum: Jesus Cristo. Segundo, nós estamos lembrando um ato amoroso de Deus. Estamos lembrando Jesus naquilo que Ele fez para a remissão da humanidade. Por isso, toda terça-feira, nós, nas chagas do Senhor, dolorosas e gloriosas, fazemos o quê? Rezamos pela conversão do mundo. Rezamos pela conversão da família. Rezamos pela nossa própria conversão. E meus irmãos, o que nós pedimos? Que daquele cálice, isto é meu corpo, sim, mas diz logo depois: isto é meu sangue. Toda missa nós lembramos do sangue de Cristo. Que uma gota do preciosíssimo sangue de Jesus recaia sobre mim, sobre a minha família.
porque para Deus tudo é possível. Ora, se nós olharmos nos Atos dos Apóstolos, São Paulo pregava, grave isso que eu estou dizendo, e de repente eles pegavam os lencinhos, o avental que Paulo usava, o lencinho que ele enxugava o suor, para a cura dos doentes, e muitos eram curados. Fé, para Deus tudo é possível, até se valer do lenço do suor de São Paulo. É bíblico. Pode procurar, quem é curioso e acha que eu estou inventando moda, só procurar. Se nós depois vemos Pedro andando, e a sombra de Pedro curava os doentes, a sombra, fé, para Deus tudo é possível. Então, quando nós estamos falando, pegue o terço das santas chagas, clame as chagas do Senhor. Se o suor curou, se o avental, não em si, mas a fé curou, quanto mais o sangue de Cristo pode nos curar e nos salvar. Nós vivemos ali, na busca, no caminho da fé. Quem beber deste pão, quem tomar deste cálice, terá a vida eterna. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos fala do grande perigo. Você escutou o começo do Evangelho. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E depois Jesus completa ainda: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Ser rico é um pecado? Não. Cuidado, padre. Não. Ter condições é um pecado? Não. Há de se perguntar assim: a origem do dinheiro. Aí começa. A origem é justa? É fruto do trabalho? Ninguém foi lesado? Ninguém foi roubado? Não há extorsão? Respondidas essas perguntas, é lícito. A questão segunda: como se vive com os bens? Porque Jesus está alertando que uma pessoa muito abastada, uma pessoa que tem muito, esse é um perigo. Ela se basta. Se basta em que sentido? Por que eu vou me preocupar com os outros? Isso não é para mim. Eu não preciso disso. Não vou me envolver. O coração fica insensível. O ouvido fica moco. Os olhos ficam turvos. E a pessoa acaba não vendo a necessidade do outro. Aquela famosa frase, e jogo de uma forma brincando: ah, o povo não tem que comer pão? Ah, então coma pandeló. Nem sabe. O grande perigo, meus irmãos, é a riqueza nos fazer endurecer nossos corações. Mas quando se tem bens e usa desses bens para promover, para ajudar, não há nada de errado. Mas o que Jesus está dizendo: dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Eu escutei esses dias, a pessoa me surpreendeu com uma frase. Eu sempre falo: não sei se eu já escutei tudo, já vi tudo. Acho que não, a gente até o final da vida vai se surpreender. A pessoa que disse assim, muito séria: padre,
O senhor concorda comigo que fé é coisa para ignorante? O senhor concorda, olha a frase, o senhor concorda comigo que acreditar nessas coisas, nesses milagres, nesses sinais de Deus, é para pessoa que não é estudada? Eu falei, não concordo não, meu filho, não põe na minha boca uma coisa que eu não falei não. Não concordo, não aceito, e pelo contrário, discordo em grau, gênero e espécie. Não é coisa de ignorante, é coisa de quem tem o coração puro, de quem não se fechou nas suas riquezas, nas suas posses, porque dificilmente uma pessoa que tem vai dizer, tudo isso é fruto da graça de Deus. Não, é fruto do meu esforço. Concordo. Quem te deu saúde? Quem te deu inspiração? Quem te deu discernimento? Acaba se tornando algo vicioso, fechado em si mesmo. Quando nós falamos, propague a devoção das Santas Chagas, é um voltar para o Cristo, recolocar Cristo no centro. E quantas famílias precisam disso?